noite, galera! O nosso Tribô News já vai começar. Fique ligado e não deixe de anotar. Na próxima terça, dia 19/9, teremos um culto especial de ação de graças pelos 50 anos de vida do nosso querido pastor. Não deixe de estar aqui, honrando a vida desse homem de Deus que o Senhor escolheu para nos direcionar neste tempo. Sua presença é muito preciosa. Venha celebrar conosco. Esperamos vocês. A nossa igreja não para. E dos dias 21 a 24 de setembro, teremos a nossa Conferência do Espírito Santo. Será uma bênção. Crie expectativas no seu coração. Gere essa conferência em oração. Consagre um jejum ao Senhor. Clame pelo novo de Deus e venha preparado para experimentar tudo que o Senhor já preparou para nós nesta conferência. Esperamos vocês! Fique agora com o nosso Tribô News Responde. E no Tribô News Responde de hoje, temos uma pergunta que recebemos através da nossa caixinha lá no Instagram. E é a seguinte: como faço para manifestar os dons e frutos do Espírito Santo? E a resposta, quem traz para vocês é a Sara. Confere aí! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Sara, estou aqui hoje no Tribô News para responder a seguinte pergunta: como que eu faço para manifestar os dons e os frutos espirituais? Bom, para a gente chegar no melhor entendimento dessa pergunta, vamos primeiro entender o que são os dons espirituais e a sua finalidade e o que é os frutos do Espírito Santo e a sua finalidade. Os dons espirituais, eles são habilidades que o Espírito Santo concede para nós crentes, para nos equipar no serviço da obra do Senhor, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo, Um corpo de Cristo edificado, o Evangelho ele é propagado, o Evangelho é pregado e mais pessoas chegam até Jesus. Nós sabemos que na Bíblia, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu a respeito dos dons espirituais. No livro de Romanos, a partir do capítulo 12, no versículo 6, 8, o apóstolo Paulo ele vai dar uma lista de dons espirituais. Esses dons são os dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Já quando o apóstolo Paulo escreveu, para a igreja de Coríntios, nós vamos ver essa carta em 1 Coríntios 12, a partir do verso 4 ao 11, ele registra uma lista mais completa de dons. E esses dons são dons de sabedoria, ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. E nessa mesma sequência, o apóstolo Paulo, ele enfatiza esses dons e acrescenta outros dons também, Nós vamos ver no versículo 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios. E ele vai falar sobre, quais são esses dons? Os dons de prestar ajuda e de administrar, juntamente também com os dons que nós chamamos de dons de ofício, que é os dons de profeta, apóstolo e mestre. Bom, agora que nós entendemos os que são os dons espirituais e sua finalidade, nós vamos entender o que são os frutos do Espírito Santo e como manifestar esses frutos na nossa vida. O fruto do Espírito Santo, ele é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas, Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nascemos de novo, Quando nós enterramos ali a nossa velha natureza, nas águas do batismo nós nos tornamos uma nova criatura. E os frutos do Espírito Santo, ele passa a ser produzidos em nós, A nossa vida, ela começa a se resultar em uma conduta de vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver no capítulo 5, do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo citar esses frutos, E os frutos do Espírito são o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas como manifestar os frutos do Espírito Santo? Nós sabemos, que o ser humano, por capacidade própria, ele não tem, condição nenhuma de manifestar os dons, os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa natureza humana é uma natureza depravada, é uma natureza pecaminosa.
Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós enterramos a nossa velha natureza, nós passamos a viver uma nova realidade de vida. E o Espírito Santo, ele começa a gerar em nós de forma natural esses frutos, né? No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, né? Jesus, ele levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Portanto, nossa carne e os nossos desejos provenientes dela, que nos escravizaram, foram crucificados com Cristo, né? O golpe fatal já foi dado. Glória a Deus! Deus já providenciou tudo o que nós precisamos para viver uma nova vida com Ele, uma nova realidade com Ele. Quando nós renunciamos a essa natureza carnal, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, né? E de forma natural, os frutos do Espírito, eles são gerados em nós. Nós não precisamos forçar esses frutos, porque quando a gente começa a ser guiado pelo Espírito, quando nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo, quando nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, a nossa natureza carnal, ela vai morrendo e nós nos tornamos pessoas melhores. Nós manifestamos esses frutos, né? E nós também entendemos na prática o que o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons, o amor que vem de Deus. Buscamos os melhores dons não por vaidade própria. Porque eu quero ser uma pessoa mais espiritual. Porque eu quero ser mais espiritual com o meu irmão. Não. Nós passamos a buscar os melhores dons com o objetivo de exercer com excelência nosso chamado no corpo de Cristo e amar e servir os nossos irmãos. E esse foi o nosso Tribal News Responde de hoje. No sábado que vem tem mais. Não deixe de enviar a sua pergunta. E o Tribal News de hoje fica por aqui.